Amém? Irmãos, abra sua Bíblia ali comigo, deixa aberto, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Bom, nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 11. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 11, nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dar fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês, e o título da nossa mensagem é Dependentes do Senhor. Se nós reparamos nesse texto em que nós lemos, tem um verbo aqui que foi falado 10 vezes. Esse verbo é o permanecer. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de permanecer e de dependência do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, deixa eu trazer a definição aqui de dependência, tá? E também de permanecer. Eu fui lá no dicionário e a gente vê assim que dependência, o que significa isso, né? É uma condição de quem é dependente, da pessoa que não consegue se desligar de um hábito e necessidade excessiva de auxílio, ajuda ou proteção. Irmãos, quando nós falamos em dependência, a primeira coisa que deve vir na minha e na sua mente é a dependência de álcool, de drogas, não é verdade? E hoje em dia está muito forte uma dependência das telas. Videogame, televisão, redes sociais, né? Com a mídia, com o telefone agora que está fácil para cada um de nós então nos tornamos dependentes. Ou seja, a gente não consegue se desligar de um hábito que nos faz mal. Dentro da dependência também, irmãos, quando nós vemos os dependentes químicos, existem aquelas pessoas que usam drogas e pessoas que, por causa da sua saúde, também dependem de remédios, não é verdade? Normalmente os idosos, minha mãe, ela precisa tomar, tem uns remédios que ela tem que tomar e não pode mais parar de tomar. E acaba virando uma dependência também, a pessoa necessita disso. Hoje nós vemos também, irmão, muito normal se falar a respeito da dopamina, né? Aí eu fui lá ver um pouquinho, é aquele hormônio da felicidade, né? Que libera então ali a sensação de prazer, de satisfação, aumenta a motivação. E quando nós não temos esse hormônio, parece que as pessoas ficam desmotivadas, ficam para baixo, até querendo entrar em depressão, né? Irmãos, e quando nós falamos então de dependência, nós vimos aqui tudo ruim, né? Tudo ruim, né? Só definições ruins. Irmãos, deixa eu também falar um pouquinho a respeito de permanência. Permanência.
a definição dela é de continuar, de não parar, de não desistir, de prosseguir, tá? Então nós vamos ver e nós vamos estar aqui analisando essas palavras dentro do texto, para que nós possamos então ficar firmados em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, então vamos entrar agora aqui dentro da palavra de Deus. E deixa sua Bíblia aberta que nós vamos estar aqui falando um pouquinho de cada versículo para que nós possamos então aprender e retirar o máximo possível de ensinamentos para as nossas vidas. Amém? Irmãos, então lá no verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as suas escrituras, nos seus sermões, ele tem usado de figuras de linguagens, né, para que as pessoas possam estar entendendo melhor e compreendendo o que ele quer passar para o seu povo, né? E aqui em especial, irmãos, ele usa a videira, né? E esse texto ele já nos permite dizer o que cada figura significa. Então ele já fala aqui, ó, eu sou a videira. Quem está falando? O nosso Senhor Jesus. A videira seria a árvore, tá? Meu pai é o agricultor, ou seja, aquele que toma conta dessa árvore, né? Que está ali cuidando, adubando, limpando, né? E nós vamos ver depois, a partir do verso 2, quem são os ramos, que somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo, tá? Irmãos, e aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui já tem um ensinamento para nós de como trazer a palavra de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Você sabe quando nós falamos que nós vamos pescar um peixe? E cada peixe tem uma isca diferente, não é? Como que você foi fisgado? Alguém lançou uma isca para você aí. Alguns vieram, né, porque estavam sozinhos. Outros vieram por causa de namorados. Outros vieram porque estavam passando por uma extrema dificuldade. Outros a ponto de morrer. Alguns pela amizade. Então, o nosso próprio Senhor Jesus já ensina que nós devemos, então, ter a palavra certa para evangelizar. Não há um padrão, é sempre assim e vai ser assim com todo mundo. E por que eu falo isso, irmãos? Porque nós vemos, eu já conheci pessoas, né, e já escutei o testemunho do nosso pastor, de estar evangelizando em lugares de periferia. Então você não vai escutar essa linguagem que você está escutando aqui no púlpito, né? Provavelmente você vai escutar uma linguagem um pouco diferente, né? Pessoas que vão em presídios, pessoas que vão em hospitais. Em cada lugar é uma maneira, é um jeito de falar. E nós vemos aqui então o próprio Senhor Jesus falando com o seu povo ali, de uma maneira com que eles fossem compreender mais fácil. Nós sabemos que naquela época a agricultura, né, ela era ali do povo, então todo mundo plantava, colhia, e eles conseguiriam então entender melhor. Então fica essa primeira lição para nós. Quando você for evangelizar, não tenha vergonha, não tenha medo, saiba qual o jeito de falar para transmitir a palavra de Deus de uma maneira que a pessoa vai compreender, que você possa trazer ela para Cristo. Amém? Irmãos, então vamos continuar aqui no verso 2. Olha aqui, ó. Diz assim: todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Amém. Irmãos, já foi falado, né? Cada um de nós fomos chamados para frutificar na obra de Deus. Eu e você não podemos vir somente e querer receber e não doar, e não abençoar, e não fazer a obra de Cristo, e não crescer na presença de Cristo. Que todos nós possamos se envolver, possamos fazer a obra de Deus, que arda no seu coração uma vontade de fazer algo para Cristo.
O nosso pastor já tem nos ensinado, nós precisamos primeiro trabalhar na nossa vida sim, mas que você possa desejar fazer a obra de Deus. Não seja infrutífero, irmão. Não fique parado, estagnado, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela diz que aquele que está sem fruto, que não dá fruto, o Senhor ele corta. Porém, aquele que dá fruto, irmãos, ele limpa, ele poda, para que dê mais frutos. Irmãos, aí eu estava pesquisando um pouquinho a respeito disso. Eu não entendo, não sou agricultor, eu não entendo muito disso. E para mim, podar era simplesmente cortar. E não é isso, né? Quando você vê, quando a pessoa ela vai podar uma árvore, ela vai limpar, ela vai tirar ali todos os bichos que deve ter, e também para fazer uma estética, para ficar bonito, bem aparente. E nós vemos então que o agricultor, que é o nosso Deus e Pai, ele quer fazer isso. Então ele nos poda. E irmão, o podar dói um pouquinho. Muitas vezes nós estamos querendo ficar na nossa zona de conforto. Nós achamos, eu já estou dando fruto, tá bom aqui. E Deus fala, não tá bom aí, eu quero mais. E Ele começa a podar, a limpar, a tirar, a arrancar, a nos transformar, a mexer nas nossas feridas, aonde nos dói, aonde Ele quer que nós venhamos ser transformados, para que nós possamos dar mais frutos. E para que nós possamos ser de uma forma mais bonita, mais perfeita, para que as pessoas enxerguem a glória de Cristo em nós. Então é muito importante nós entendermos isso, que o crente ele não foi chamado para ser infrutífero, mas sim para ser frutífero. Irmãos, e esses frutos são frutos externos e internos. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que nós devemos encher do Espírito Santo, né? E o fruto do Espírito ele irá brotar em nós. Está lá em Gálatas, né? Então esse fruto interno primeiramente tem que nascer em nós, para que nós venhamos dar frutos externos, fazer a obra de Deus, mostrar a glória de Deus através de ações, de boas obras, para que todos possam glorificar ao nosso Deus. Amém? Irmãos, vamos lá no verso 3 comigo agora. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, então, todos nós cristãos, estamos toda semana aqui na presença de Deus, recebendo e escutando a palavra do Senhor. Na verdade, era para que nós estejéssemos limpos. Mas eu vou falar por mim, não vou falar de vocês, que vocês não é assim. Às vezes eu não lembro de tudo que o pastor pregou aqui quando eu saio ali da porta. Aí ele fala, ó, assiste o vídeo lá, você assistiu? Então cada semana, infelizmente, ainda por nós sermos falhos e pecadores, nós precisamos lutar e buscar nos aperfeiçoar. E o pastor, e todo dia de manhã quem está no grupo sabe, a nossa pastora Vanessa, perdão, ela manda lá o devocional de manhã, tá? Então, se a gente estudar a palavra todas as manhãs, nós vamos estar sendo ali purificados por Cristo Jesus. Mas eu entendo, irmãos, e não é fácil, é um processo gradual, que nós temos que estar aí tirando todas as imperfeições da nossa vida e buscando prosseguir em fazer a vontade de Deus a cada dia mais, tá? Que você possa também, no nome de Jesus, estar conseguindo ser limpo através da palavra de Deus. Irmãos, abra comigo ali em Mateus. Peraí, coloca para mim. Eu não escrevi no meu esboço aqui. Mateus, qual que é a referência? Pode falar para mim, por favor? É 9? 13? 13? Mateus 13, vamos abrir ali, Mateus 13, 17 a 23, por favor. Talvez você já tenha ouvido
essa palavra, lido essa palavra, a respeito da parábola do semeador. E aqui, a partir do verso 17, irmãos, Jesus já vai, então, interpretando a parábola que ele tinha dito antes aos seus discípulos. Então, leia comigo aqui, vamos acompanhar um pouco, tá? Opa, peraí, Mateus 13? Não, não é essa não. É a parábola do semeador. É a partir do 18, né? Perdão. Perdão, a partir do 18, tá? Diz assim, ó. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Irmãos, nessa parábola nós vemos o Senhor Jesus mais uma vez usando ali uma figura, né, da semente de uma planta, para que as pessoas pudessem entender. E também, mais uma vez, nesse texto, nós já podemos, então, dar ali, definir cada elemento que seria. Irmãos, e quando nós dizemos da palavra de Deus que nos limpa, qual solo está sendo o nosso coração para recebimento dessa palavra de Deus? Será que nós somos esse primeiro solo que às vezes não compreende e ao sair da porta já é roubada essa semente, essa palavra de Deus? Será que nós somos aquele solo em que a semente ela cai no solo rochoso, que recebe a palavra com muita alegria, mas ela não tem raiz, então logo ela murcha e seca? Muitas vezes, irmãos, nós vemos na casa de Deus e existem pessoas, pregadores, muito eloquentes, que conseguem captar nosso coração, nosso emocional, e a gente sai daqui esperançoso, muitas vezes felizes, mas não verdadeiramente transformados. E aí essa alegria, essa empolgação, ela acaba morrendo. Eu já ouvi pessoas falando assim, que eu saio no domingo da igreja cheio da fé, cheio da glória. E chega segunda-feira, já será? Na terça-feira, eu não sei. Aí na quarta-feira já não é mais. Aí tem que vir no sábado, no domingo de novo para reabastecer. Estranho, né? Que a nossa fé não seja assim, né? Será que essa palavra que cai no nosso coração, será que o nosso coração, né, ele é como aquela raiz que cai, só um minutinho, verso 21, verso 22, o que foi semeado entre os espinhos, que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam essa palavra e fica infrutífera? E aqui talvez, irmãos, é onde nós devemos tomar um pouco mais de cuidado conosco. Eu vejo aqui os irmãos, graças a Deus, todos os finais de semana estão vindo à casa de Deus. Eu creio que todos estão estudando a palavra de Deus, fazendo seus devocionais, orando, clamando a Cristo Jesus. Mas será que esses cuidados, essa fascinação pelas coisas dessa terra, tem nos feito infrutíferos? E aqui dói, né? Eu louvo a Deus porque mais uma vez a gente
está aqui na casa de Deus. Existem pessoas que nos incentivam a caminhar lugares mais altos. Porque por nós mesmos a gente prefere ficar no nosso aconchego, acomodados, nas nossas desculpas, do que a gente realmente seguir o que a palavra de Deus quer nos dizer. Então que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês aqui. E que vocês continuem a ser esses incentivadores. Para que a palavra não fique infrutífera e, como nós lemos lá em João, nós não venhamos ser cortados. E nós vamos ver a consequência dessas pessoas que são cortadas por causa que são infrutíferas. Que nós possamos buscar, então, crescer cada vez mais. E que nós possamos ser esse último tipo de solo que diz aqui: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Irmãos, Deus quer que nós venhamos frutificar no reino dele. Deus quer que nós venhamos glorificar ao nome dele. Para que nós possamos fazer isso para a honra e glória do nosso Senhor cada vez mais. Qual é o tipo de solo em que a palavra de Deus tem caído no meu e no seu coração? Que a gente possa refletir nisso nessa manhã também, sair daqui pedindo para que Deus possa nos abençoar e que possa ser um solo frutífero no nome de Jesus. Irmãos, volte comigo, por favor, ali em João, capítulo 15. No verso 4. Diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podereis dar, se não permaneceres em mim. Irmãos, vale lembrar aqui que quando João ele escreveu esse evangelho, ele veio rebater algumas seitas, algumas heresias. E eu gostaria de falar algo hoje sobre as pessoas que falam que não precisam fazer parte de um corpo, que não precisam estar ligado à igreja, que eu creio em Deus, eu oro para Deus e está tudo bem. A palavra de Deus ela é clara. Nós precisamos estar em Cristo Jesus. E uma das provas de estar em Cristo Jesus é estar em comunhão com os irmãos. É estar ligado ao corpo de Cristo. É estar recebendo todos esses nutrientes, toda essa palavra, todo esse cuidado, toda essa poda, toda essa limpeza, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem como, sem você estar ligado ao corpo de Cristo, você estar recebendo tudo isso de Deus. É uma ilusão, é uma mentira. Eu sei que com a internet fica mais fácil, né, da gente poder estar vendo a palavra de Deus, vendo a pregação que eu quero escutar, não é aquela que fala comigo, que me confronta. Mas nós precisamos estar aqui, e eu tenho aprendido aqui nesse local que muitas vezes nós precisamos ser confrontados, para que nós possamos evoluir. Eu tinha mania assim, irmãos, viu, pastor? A pessoa pisou no meu calo, tá bom, fica lá, eu fico aqui. Mas e aí? Será que eu vou crescer? Será que eu vou evoluir, né? Nessa parte que tanto me dói, que me toca? Então eu tenho que passar por essas situações para crescer com Cristo, para aprender novas coisas, para avançar degraus na presença de Cristo Jesus. Irmãos, e nós vemos aqui, quando ele fala de árvores, se estiver um galho que estiver fora, assim como nós vemos o apóstolo Paulo falando do corpo também, que se um membro estiver fora, o nosso irmão Alessandro falou aqui, o que acontece com ele? Ele apodrece, ele morre, não tem como. E algo que eu gosto demais, que diz assim, que se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Eu já falei uma vez aqui. Eu sei que Jesus Cristo ele me ama.
E eu quero dizer a cada um de vocês, Jesus Cristo, Ele te ama profundamente. Se você permanecer nele, Ele não vai sair de dentro de você. Então não larga esse Cristo. Ah, mas eu sou imperfeito. Ah, mas eu faço umas coisas aí que... Vocês entenderam? Umas coisas engraçadas. Mas Jesus, Ele está nos limpando, está nos moldando, está nos ajudando a crescer na presença de Deus. E Ele não vai te largar. Tem uma promessa de Cristo Jesus que fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, nunca esqueça disso, que nós precisamos permanecer em Cristo Jesus. Verso 5, irmãos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu e você, nós fomos capacitados de dons, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nós temos inteligência, nós temos força física, e é muito fácil a gente fazer algo, até mesmo em nome de Deus, até mesmo para Deus. Mas sem Deus nos guiando e nos caminhando, espiritualmente falando, isso não serve de nada. Como assim você está falando isso? Quando nós vamos lá em 1 Coríntios 13, que fala sobre amor, o que diz? Eu posso até morrer pelos outros, mas se eu não tiver amor, se não for para glorificar a Deus, isso é em vão. É só fazer, é só mostrar. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer uma entrega nossa. Ele quer uma dependência dele em nossas vidas. E depois eu vou falar um pouquinho disso. Que nós vimos a dependência só como um lado ruim. Mas existe uma maneira de ver isso. Uma só, eu acho, não sei se tem outras. Que é pelo lado bom. E sem Deus, irmãos, nada do que nós vamos fazer vale para Cristo Jesus. Você pode até conseguir realizar grandes feitos, mas se não tiver Deus, nós não vamos conseguir fazer. E por que eu falo isso? A carta, aqui, o Evangelho de João, ele é escrito, irmão, para os crentes. Ele não está tão focado nos ímpios que estavam ali ao redor, mas é para os crentes, para fortalecer os crentes, para dar ânimo aos crentes, para combater algumas heresias que estavam sendo ali. Por isso que ele já fala, né, que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra que foi encarnado. Naquele tempo eles não acreditavam em ressurreição. E aí também em Coríntios fala que se isso fosse mentira, então é em vão a nossa fé. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso e ter essa palavra, porque ele está falando para mim e para você, os cristãos, nós que somos seus filhos. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. O verso 6 nos diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Irmão, vocês lembram quando eu estava falando a respeito de serem frutíferos na obra de Deus? Quando Deus poda, infelizmente, nós temos que falar isso. E nós lutamos para que isso não aconteça. Mas eu vou deixar a pergunta somente. Será que todos nós que estamos aqui, nós vamos para o céu? No nome de Jesus, vamos. Amém. Mas, se por acaso existe alguém, graças a Deus no nosso meio, creio que não está dando fruto, que não está crescendo, Deus, ele corta, ele arranca e ele tira. E esse é queimado. Porque ele não serve, ele não está dando fruto. Existe um período, um tempo
uma paciência enorme do nosso Deus, para Ele estar trabalhando, moldando a minha fé, a sua fé, para nós crescermos, para que isso não venha acontecer. Por isso, irmãos, que nessa manhã, você peça a Deus, Deus, muda a minha vida, me faz frutífero, me ajuda a frutificar a tua obra. Comece em mim, que esses frutos de transformação e de mudança possam ser verdadeiros no meu coração e que possa transbordar, exalar, mostrar a todo mundo aí fora. Como diz a palavra de Deus lá em Tiago, que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para que Deus não venha cortar e lançar fora no fogo. Verso 7, se permaneceres em mim, as minhas palavras, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos serás feito. Essa daqui é a parte boa, né? Ninguém deu um glória a Deus aí, mas é o que todo mundo quer escutar, não é verdade? Ô, glória! Né? Se eu pedir, Deus vai fazer. Irmãos, e por que João escreve isso e Deus não tem medo de falar isso para mim e para você? Porque se nós entendemos todos os versículos anteriores, nós vamos estar então ligados à vontade de Deus, à vontade do Pai. A palavra de Deus também nos diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar com os nossos próprios deleites. Mas quando eu e você nós estivermos alinhados com a presença de Deus, nós vamos pedir, na verdade, aquilo que Deus quer. E nós vamos se alegrar nisso. E Deus vai ter o maior prazer em conceder a mim e a ti. E nós vamos ver ali na frente por que Ele tem esse desejo de conceder esses pedidos que nós fazemos a Ele. No 8 diz assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Por que Deus quer realizar esses pedidos? Para que nós venhamos dar muitos frutos e para que o nome de Jesus seja glorificado. Irmãos, quando eu disse que aqui é um lugar que nós recebemos incentivo da parte da nossa liderança, dos nossos irmãos, é para que a gente possa em todas as áreas crescer. Realmente eu vim de um lugar em que a gente focava muito na área espiritual, irmão Anderson, e às vezes deixava as outras áreas. E como é diferente um lugar do outro, né? Aqui o nosso pastor ele me incentivou a estudar de novo, né? E nós vamos começar a estudar para crescer. Já conversei de conselhos também, não somente nessa área das escrituras sagradas, mas crescer profissionalmente falando, individualmente falando, como família. Para quê? Para que tudo isso possa glorificar ao nosso Deus, possa dar bom testemunho lá fora. E nós estamos num processo, né? Eu não sou perfeito. Se vocês virem alguma coisa, me perdoem, me desculpem. Não se escandalize, pelo amor de Deus. E pode vir falar comigo, tá? Ó, irmão, não faz assim não, tá bom? Tá? Porque nós estamos aqui para juntos crescer. E eu preciso de vocês me auxiliando para que eu possa crescer juntamente com vocês. Tá? Então, Deus ele quer nos abençoar. Ele quer que nós venhamos, então, ser prósperos na presença dele. Nunca se esquecendo, sem mim nada podeis fazer. Tá? Então, não deixe com que nada nessa terra possa subir a mim e a sua cabeça e a gente ser infrutífero. Não seja riquezas, não seja amizades, não seja redes sociais, nada venha nos tirar da presença de Deus, tá bom? Mas que Deus possa nos abençoar, para que nós possamos abençoar outras vidas também, no nome de Jesus. Irmãos, verso 9. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no seu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo estejais em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. O versículo 9, irmãos, já começa numa sequência muito importante de nós entendermos. Como
o Pai me amou. Por isso que eu falo, irmãos, nunca se esqueça disso. Jesus ele já fez de tudo para que eu e você nós fôssemos abençoados, porque Ele te ama. Se tiver alguém aqui que ainda não acredita nisso, se você conhecer alguém que tem depressão, talvez as nossas palavras não convençam, não falar, mas a gente tem que falar isso, porque Jesus ele te ama, Jesus ele te ama, Jesus ele me ama, Jesus ele nos ama. E por causa desse amor, irmãos, nós temos que então, entre aspas, retribuir todo esse amor que Ele fez por nós. Então nós também devemos amar a esse Deus. E Ele fala para que nós, os seus filhos, os cristãos, também permaneçamos nesse amor, independente das situações, das circunstâncias. Porque virão dias que nós não vamos ser 100% felizes. Por isso que esse permanecer que tanto fala aqui nesse capítulo, nesses versos que nós lemos, é importantíssimo. Permaneça, não desista, continue, persevere, busque. Não saia da presença de Deus. Por quê? Porque Ele quer nos trazer alegria, para que esse gozo seja completo e para que lá na glória nós possamos ser então recebidos como benditos do meu Pai, e não como apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Ah, Senhor, mas no teu nome eu profetizei, eu fiz milagre. Senhor, mas eu fiz boas obras, boas ações. Não te conheço. Então não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento, uma intimidade. Irmãos, e por que depender de Cristo? Deus, por mais que Ele nos traz esse livre-arbítrio, essa vontade, essa permissão de deixar a gente escolher aquilo que nós queremos, nós precisamos ao mesmo tempo ser totalmente dependentes de Jesus Cristo. Nós precisamos ser totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, quando nós estivermos realmente conectados, ligados com a vontade do Senhor, nós vamos cumprir a vontade dele. Não vai ser somente uma vontade humana, uma vontade material, física, carnal, mas sim realmente a vontade de Deus. E eu deixo essa pergunta para nós nessa manhã. Será que nós estamos sendo dependentes de Deus? Será que naquilo que eu faço, será que Deus Ele está guiando? Essa decisão até engasguei, irmão. Vocês já descobriram aí, né? Tomei uma varada aqui já, né, irmão? Não pode discutir, né? Até engasguei. Porque eu preciso dessa ajuda, eu preciso que Deus guie os meus passos. E que você também seja dependente do Senhor. Como eu disse, parece ser só coisa ruim, dependência. Mas com Cristo Jesus isso é importantíssimo. Porque senão, irmãos, nós vamos fazer com as forças do nosso braço, e às vezes a gente vai conseguir, e a gente vai achar que é porque a gente fez, que é porque eu fiz, porque eu falei, porque eu orei, porque eu profetizei, e não é porque eu, é porque Deus quis nos usar. É porque Deus fez da gente um canal de bênçãos para glorificar ao nome dele. Então, irmãos, nessa manhã, que você possa ficar com essa palavra. Espero que vocês tenham entendido, espero que Deus possa ter falado com vocês, assim como falou comigo, com esses ensinamentos, e que nós possamos sair daqui uma pessoa mais dependente de Deus, que permanece nos seus caminhos, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Feche seus olhos para nós estarmos orando, e depois o pastor vai estar com a palavra aqui. Senhor Jesus, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelos teus cuidados, pelo fôlego da vida, porque, ó Deus, a cada manhã as tuas misericórdias têm se renovado sobre a nossa vida, porque o Senhor tem a cada dia, ó Pai, falado com cada um de nós, e, ó Pai, em especial, em cada manhã nos domingos, o Senhor tem, ó Pai, trazido uma palavra
para nos exortar, para nos confortar, para nos confrontar, para que nós venhamos ser melhor a cada dia mais. Pai, que não somente aos domingos, mas que todos os dias, através da Tua palavra, através das situações, nós venhamos compreender o Teu desejo para nós. Pai, vai revelando a cada um de nós qual é o seu propósito, qual é o plano que o Senhor tem para nós. Nos ajudas a ser frutíferos, ó Pai, a partir dessa semana, para que nós possamos glorificar ao Teu santo nome. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não lhe agrada. Poda, ó Pai, tudo aquilo que está, ó Pai, errado. E nos limpa, nos purifica e nos amolda conforme a Tua vontade, para glorificar o Teu santo nome. Pai, mais uma vez, muito obrigado. É assim que nós oramos e te agradecemos, papai, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.